E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Neste domingo agora, 29 de março, o ministro Alexandre de Moraes, ele, diante de um pedido da, da Advocacia Geral da União, da Presidência da República, ele determinou uma nova interpretação momentânea da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente nos seus artigos 14 e 17. Nós já sabíamos que, devido à pandemia do Covid-19, estados e municípios teriam muitos problemas orçamentários. E um dos problemas seria como transferir valores, para a área de saúde sem comprometer o entendimento, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, através dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes ele afastou, a incidência desses artigos, e com esse entendimento ele concedeu uma cautelar para afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária durante a pandemia do novo coronavírus. Só para deixar bem claro que toda essa excepcionalidade ela se dá apenas durante a pandemia, durante o estado de calamidade pública. Após esse estado de calamidade pública, após a pandemia, na interpretação da LRF, da LDO, volta normalmente ao que era, e é necessário a adequação orçamentária, é necessário a compensação orçamentária e a demonstração dos gastos públicos em decorrência, de movimentação extra-orçamentária, que possa afetar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele agiu de forma muito correta, muito prudente. Nós estamos num momento excepcional em que as contas públicas não iriam fechar. Há alguns dias atrás eu postei um outro vídeo falando do aporte, de 80 bilhões de reais que o governo ele inseriu, no FPM, no FPE, em outras medidas, é claro, e que isso daria um conforto, momentâneo a estados e municípios. Então, esse é mais um dispositivo em que a União requereu e o STF prontamente, respondeu de forma positiva, de forma a resguardar um direito maior, que é o direito do cidadão. Vale lembrar que uma das condições é a inclusão de renúncia da Receita na estimativa da lei orçamentária. Então, o executivo ele vai ter que ter muita calma, muito cuidado quando for fazer qualquer modificação, porque não vai ser necessário mais a adequação e não vai ser necessário mais a compensação orçamentária. Porém, após o período de calamidade pública, ele vai ter que apresentar esses dados e apresentar essas movimentações ao Tribunal de Contas, para ser respaldado e para não ter qualquer problema, qualquer processo no Tribunal de Contas referente à não adequação do seu orçamento na Lei de Responsabilidade Fiscal e nem na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dois pontos importantes é que essa situação ela é uma situação excepcional. Então ela existe pela excepcionalidade da situação em que nós vivemos, certo? O respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal ele é primordial e está sendo primordial para a garantia de uma série de situações que há anos atrás, sem a LRF, era quase impossível.
como, por exemplo, a responsabilidade das prefeituras e dos estados com a Previdência Social. A gente sabe que há alguns anos atrás, né, não havia esse respeito e vários municípios e estados de todo o Brasil sofrem até hoje com uma série de parcelamentos, né, previdenciários devido à má gestão e no entendimento que à época prefeitos e governadores não seriam atingidos por essa má gestão. Hoje a gente sabe que não, né? Existe uma série de mecanismos da LRF que fazem com que prefeitos e governadores tenham que respeitar o limite e respeitar a forma de gasto público, se não quiser receber um processo, né, ser acionado no processo de improbidade administrativa e devolução de dinheiro ao erário público, etc. Então, o primeiro ponto é esse, é a questão da excepcionalidade e aí nesse caso o Congresso Nacional já reconheceu a existência de calamidade pública, né, e o Alexandre de Moraes entendeu, né, a excepcionalidade do afastamento, né, da incidência dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114 caput infine e parágrafo 14 da LDO de 2020. O outro ponto é que a AGU já pediu a relativação, né, dessa situação, ou seja, ela vai estar fiscalizando para que esses montantes não sejam gastados a rodo de qualquer maneira, sem realmente servir a população, né? Então a gente pede aí já que os gestores tenham muito cuidado quanto a isso e a população fique sempre de olho. Pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui um link que explica um pouco mais sobre essa situação e também um link para a ADI 6357, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá, ok? Um abraço, gente, e até a próxima.